aleluia. Essa é para você, tá? Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Olá pessoal, bom dia, paz seja com todos, sejam bem-vindos mais uma vez no programa Encontro com a Palavra, em programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua Sebastião Alves Marcato, 119, ali no bairro Nova Era, a segunda paralela à garagem de São Francisco. Depois do trevo da BR-040, você entra à primeira esquerda, segue o fluxo, mão única, e você vai chegar lá em nome de Jesus, viu? Programa Liberdade e Vida, só em Jesus. Seja bem-vindo aliás, Liberdade e Vida só em Jesus não, seja bem-vindo, né, desculpe, ao programa Encontro com a Palavra. Quero começar com esse louvor maravilhoso, né, poderoso, escudo, né? Deus é muito precioso. Receba aí a sua vitória no nome de Jesus, através do louvor. Deixa a tua casa se encher da presença dEle, da graça dEle, em nome de Jesus. Maravilha, né? Eita, bênção poderosa, maravilha, glória a Deus, aleluia. E maravilha, né? Nenhuma doença, nenhum mal pode resistir à palavra de Deus, né? É o nosso alimento, que é onde está a nossa vitória, né? E que nos dá a nossa vitória para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo, né? Bem-vindo ao Encontro com a Palavra. Hoje nós estaremos orando pelo Brasil, pelos estados, pedindo a Deus que venha mover na economia do Brasil, do mundo, de uma forma preciosa, em nome de Jesus, para que esses gafanhotos do inferno não venham assolar as plantações, as colheitas, né? Aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para a glória e do louvor do nome dEle. Graças a Deus, né? E nós vamos estar orando, né, para esse motivo de oração nesse dia, em nome de Jesus, tá bom? Daqui a pouquinho nós vamos estar orando. Você aproveita, deixa o seu nome de oração aí também. Vamos orar pelo irmão Sebastião, a irmã Cláudia, pastor Sebastião, a irmã Cláudia, que estão com problema de saúde em casa com a sua mãe. Pedir a Deus que venha confortar a família, abençoar a família em nome de Jesus, né? Pedir a Deus que venha trazer a bênção sobre a vida deles no nome do Senhor nessa hora. Bom, enfim, nós queremos convidar você hoje para estar conosco 7h30 da noite, se Deus quiser, no nome de Jesus, na Escola de Sabedoria,
presencial e também a nossa transmissão via online da escola. E na sexta-feira a mesma coisa, no sábado também, aliás, no domingo também. No domingo nós estaremos reunidos às 9 horas da manhã para a ceia do fortalecimento e 6h30 da tarde também para ministrarmos a ceia do fortalecimento. Graças a Deus existe uma logística, todo mundo bem preparado, todo mundo bem equipado para lhe receber nesse dia. Tenho certeza que será um dia muito abençoado em nome de Jesus. Nós estaremos encerrando o jejum dos 21 dias, o jejum da vitória, com esta santa ceia. O batismo, infelizmente, foi adiado por aconselhamento do Estado, e nós é um projeto estadual, então a gente vai seguir às veias essas informações direitinho para uma próxima data, se Deus quiser. Mas domingo agora, dia 26, Santa Ceia do Fortalecimento, aliás, a ceia do, não é Santa Ceia, desculpa, é a ceia do fortalecimento. Vai ser muito precioso. Esteja lá, faça um esforço para você estar lá, né? Nós já estaremos voltando às nossas atividades aos poucos, graças a Deus. Amanhã nós teremos uma reunião com o prefeito às 9 horas da manhã. Nós estaremos ali juntos participando dessa reunião e onde vai ser determinada uma forma municipal de retomarmos as nossas atividades eclesiásticas, já que em outros estados e outras cidades essas atividades já começam a se tornar, vão voltando aos poucos, né, de uma forma gradual. Bom, enfim, vamos estar lá juntos em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia, maravilha, né, para buscar no Senhor a nossa força, buscar no Senhor a sua presença, buscar no Senhor a nossa fé em nome de Jesus, né? Então tá lá o nosso convite. E outro convite muito bacana é que no dia 1º de maio, sexta-feira, nós vamos iniciar nossa campanha contra os gafanhotos do inferno, né? Devorador, migrador, destruidor e cortador, com base no livro de Joel, capítulo 2. Vai ser uma campanha muito abençoada. Começa na sexta-feira, eu te convido para estar lá conosco, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Hoje nós vamos combinar o seguinte, né? Nós temos a leitura até domingo para mais alguns capítulos, né? Nós temos mais aí, me parece que 11 capítulos. Até domingo nós temos 11 capítulos para nós lermos, até hoje é o 16, e vai até o 28, né? O livro de Atos, e a gente, nós vamos estar, deixa eu só conferir, 28, é 28 mesmo, isso, 28. Nós vamos estar lendo todo o livro de Atos, só que nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ler uma parte pela manhã e uma parte à noite, né? Então nós vamos ler o capítulo 16 ao meio-dia e o outro capítulo, por exemplo, o 17, nós vamos ler lá no programa Liberdade e Vida, e Liberdade e Vida só em Jesus. Então hoje nós vamos ler o capítulo 16 e à noite nós vamos ler o capítulo 17, para a gente concluir toda a programação da leitura bíblica em nome de Jesus nesses tempos, né? Que nós estamos aí, né, desse afastamento todo. Então nós vamos estar aí voltando aos poucos no nome de Jesus, tá bom? Paulo chegou, do capítulo 16, versículo 1 em diante, diz assim a palavra do nosso Deus. Paulo chegou às cidades de Derbe e Listra, e em Listra morava um cristão chamado Timóteo. A mãe dele é uma cristã, era da raça dos judeus, mas o pai dele não era judeu. Vou completar aqui, o pai desse rapaz era grego. Era grego. O pai, aqui é o pastor Timóteo que começa a surgir. Olha que coisa bacana, né? A obra de Deus vai caminhando e os talentos vão surgindo. Deus vai levantando pessoas para poder fazer a obra de Deus. Que coisa interessante, né? Deus quer te levantar para fazer a obra de Deus, pregar o Evangelho, né? Ter um grupo familiar, pregar o Evangelho, fazer cursos familiares, enfim, qualquer tipo de obra, né? A obra de Deus ela é muito grande, muito extensa,
Então, começa a obra de Deus, vai avançando e Deus vai levantando as pessoas para realizar essa obra, como nós acabamos de ver aqui agora. Timóteo já começa a aparecer no caminho de Paulo. Paulo recebe ele como discípulo e aí as coisas vão fluindo, vamos deixar mais lá para frente, ok? E todos os irmãos que moravam em Listra e em Icônio falavam bem de Timóteo. Paulo quis levá-lo consigo, por isso o circuncidou, pois todos os judeus que moravam naqueles lugares sabiam que o pai de Timóteo não era judeu. Mas na cidade onde passavam, eles diziam aos cristãos quais as decisões que tinham sido tomadas pelos apóstolos e pelos presbíteros da igreja de Jerusalém e aconselhavam que eles obedecessem a essas decisões. Assim as igrejas ficavam mais fortes na fé e o número de cristãos aumentava cada dia mais. Como o Espírito Santo não deixou não deixou que anunciasse a palavra na província da Ásia, eles atravessaram a região de Frígia Galácia. Quando chegaram perto do distrito de Mísia, tentaram ir para a província de Pidínia, mas o Espírito de Jesus não o deixou. Então atravessaram a Mícia e chegaram à cidade de Troade. Naquela noite Paulo teve uma visão. Ele viu um homem da província da Macedônia que estava em pé e lhe pedia: venha para a Macedônia e nos ajude. Logo depois dessa visão, nós resolvemos ir logo para a Macedônia, pois estávamos certos de que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho ao povo dali. Nós embarcamos em Troade e fomos diretamente para a ilha Samotrácia. No dia seguinte, chegamos ao porto de Neápolis. Dali fomos a Filipos, que é uma cidade do primeiro distrito da província da Macedônia, e também colônia romana, onde ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, pois pensávamos que ali devia haver um lugar de oração para os judeus. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que estavam reunidas lá. Uma daquelas mulheres que estavam nos ouvindo era Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Ela adorava Deus e o Senhor abriu a mente dela para que compreendesse o que Paulo dizia. Ela e as pessoas em sua casa foram batizadas. Depois Lídia nos convidou, dizendo: venham para ficar em minha casa, se é que vocês acham que, de fato, eu creio no Senhor. Assim ela nos convenceu a ficar na casa dela. Certo dia, quando estávamos indo para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mau que adivinhava o futuro, e os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. A moça começou a nos seguir gritando assim: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. Ela fez isso muitos dias. Por fim, Paulo se aborreceu, virou-se para ela e ordenou ao espírito: pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você, espírito mau, eu ordeno a você, eu ordeno você, espírito, pelo poder do nome de Jesus, eu mando que você saia dessa moça. E no mesmo instante, o espírito saiu. Quando os donos da moça viram que não iam poder mais ganhar dinheiro com as adivinhações dela, agarraram Paulo e Silas e arrastaram até a praça pública. Diante das autoridades, eles os apresentaram a essas autoridades romanas e disseram: estes homens são judeus e estão provocando desordem na nossa cidade. Então, estão ensinando costumes que são contra a nossa lei. Nós que somos romanos não podemos aceitar esses costumes. Aí a multidão se ajuntou para atacar Paulo e Silas. As autoridades mandaram que tirassem as roupas deles e os surraram com varas. Depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança. Depois de receber essa ordem, o carcereiro os julgou numa cela que ficava no fundo da cadeia.
e prendeu os pés dele entre os dois blocos de madeira. Mais ou menos meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus e os outros presos escutavam. De repente o chão tremeu, tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aí o carcereiro acordou quando viu que os portões da cadeia estavam abertos. Pensou que os prisioneiros tinham fugido, então puxou a espada e ia se matar. Mas Paulo gritou bem alto: não faça isso, todos nós estamos aqui. Aí o carcereiro pediu que ele trouxesse uma luz, entrou depressa na cela e se ajoelhou tremendo aos pés de Paulo e Silas. Depois levou os dois para fora e perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e será salvo você e as pessoas da sua casa. Então eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todas as pessoas da casa dele. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar dele, lavando os ferimentos da surra que haviam levado. Logo depois ele e todas as pessoas da sua casa foram batizadas. Em seguida levou Paulo e Silas para fora de sua casa e lhes deu comida. Levou-os para a sua casa e lhes deu comida. O carcereiro e as pessoas da sua casa ficaram cheios de alegria porque agora criam em Deus. Quando amanheceu, as autoridades romanas mandaram alguns policiais com a seguinte ordem para o carcereiro: solte esses homens. Então o carcereiro disse a Paulo: as autoridades mandaram soltá-los, pode ir embora em paz. Mas Paulo disse aos policiais: eu e Silas somos cidadãos romanos e mesmo assim, sem termos sido julgados, fomos surrados em público e depois nos jogaram na cadeia. E agora querem nos mandar embora assim em segredo? Isso não. Que as próprias autoridades romanas venham aqui e nos soltem. Os policiais foram contar às autoridades romanas o que Paulo tinha dito. As autoridades romanas foram dizer aos policiais, foram dizer às autoridades romanas o que Paulo tinha dito. Quando as autoridades souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo e foram lhes pedir desculpas. Então tiraram da prisão e impediram que fosse embora da cidade. Paulo e Silas saíram da cadeia e foram para a casa de Lídia. Ali encontraram-se com os irmãos, animaram e todos e depois foram embora. Maravilha! Hoje à noite nós vamos ler o capítulo 17. Mas eu quero ressaltar nesse versículo, nesse capítulo 16, não só as conversões que nós vemos acontecendo com Lídia, com o carcereiro e sua casa, com Lídia e as pessoas da sua casa. A visão que Paulo teve de um homem que o convidava a ir à cidade da Macedônia para ajudá-los, né? Atravessar a cidade de Macedônia e ajudá-los. Não quero ressaltar apenas esses fatos que são extremamente importantes, né, no contexto daquilo que nós lemos. Essas histórias de crescimento da igreja, também de perseguição, e o terremoto de Deus dessa cadeia, as autoridades que julgaram Silas e Paulo tiveram que estar lá, né? Nos dias de hoje caberia uma indenização moral e por causa dos danos que eles fizeram de uma forma pública, como por serem romanos, e Roma tinha os seus privilégios, né? E o cidadão romano era uma pessoa muito importante naquela época no contexto social de Roma, né? Que Roma era o império dominador daquela época. Mas não é só isso, não é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. É algo que eu já compartilhei com a igreja. E o que eu gostaria de compartilhar está no primeiro versículo, primeiro, segundo versículo, que traz a figura de Timóteo, mesmo Timóteo, que recebe as cartas de Paulo de orientação ao seu comportamento e à sua vida.
pastoral como deveria ser, cartas ricas com muitas orientações, né, para todos nós, graças a Deus. A palavra de Deus fala que em Romanos capítulo 15, versículo 4, que todas as coisas que outrora foram escritas, para o nosso ensino foi escrito. Então, nós aprendemos muito com as cartas de Timóteo sobre postura, comportamento, comprometimento. Agora, a história desse menino, desse rapaz, esse líder na igreja de Éfeso, é muito importante, muito interessante. A sua mãe, ele vivia numa casa de muitas estruturas sociais e espirituais. Por exemplo, sua mãe e sua avó eram judias convertidas e o seu pai era grego. Olha que situação. Seu pai grego, sua avó e sua mãe judia, convertida ao cristianismo agora. Então ele estava no meio de muitas crenças ali, de muitas práticas religiosas e de muitas coisas ali. E o interessante é que Timóteo, ele foi tão bem discipulado pela sua avó e pela sua mãe. A sua avó e sua mãe foram tão bem-sucedidas no trabalho de ensinar a Timóteo, né, as coisas do Senhor, a ensinar a Timóteo as coisas de Deus. Porque imagina bem, olha, a avó e a mãe judia cristã, então tinha a prática da lei judaica, tinha o costume judaico, tinha agora o cristianismo, a vida do cristianismo, e tinha o pai grego, com os deuses gregos, e também a prática religiosa grego-romana. E o interessante é que o menino não é aquele que acompanha o pai, o menino não é aquele que vai atrás do pai. O pai vai jogar bola, o menino vai jogar bola, o pai vai soltar uma pipa, né? Vamos trazer nos tempos, né, em que nós, né, enfim. Então o menino tem a direção do pai, o menino tem a direção do pai, o menino tem a ida do pai, né? O menino tem a visão do pai. E esse menino não vai para o lado grego-romano. Ele não aceita, ele poderia muito bem, Timóteo, ir para as reuniões onde o seu pai iria para ouvir os filósofos daquela época, para ouvir as ideias da vida e da filosofia daquela época, mas Timóteo se firmou na palavra de Deus. Ele poderia acompanhar o pai nos seus trabalhos, poderia acompanhar o pai nas suas ideias, né, filosóficas, nos seus deuses, né, em Zeus, em Apolo, enfim, em Afrodíate. Não, ele confiou e serviu ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa interessante. Ele poderia muito bem caminhar com o Pai, mas o poder da fé, o poder da oração, dos ensinos da palavra de Deus fizeram com que aquele menino resistisse e ficasse firme, se tornando um líder da igreja do Senhor Jesus. Isso é uma história muito bacana, mas é uma história que nos motiva, porque às vezes nós olhamos os filhos, as filhas, e achamos que não vai se converter, não tem como se converter, não dá para converter. E olha essa casa, olha a estrutura cultural, social e religiosa dessa casa. E essa casa teve crente dentro dela. Não fala se o pai havia se convertido ou não, mas uma verdade é bem explícita. Houve crentes dentro daquela casa. A avó, a mãe e o filho foram crentes ao Senhor Jesus. Eles permaneceram fiéis ao Senhor Jesus. No tanto que Paulo, quando ouve falar de Timóteo, as pessoas falavam bem de Timóteo. Então as pessoas gostavam de Timóteo. Timóteo tinha um bom testemunho diante das pessoas.
Por quê? A mãe a mãe e a avó não abriram mão de ensinar o evangelho àquele menino. Lógico que o menino tem as suas atividades, as suas brincadeiras, o seu momento de ser criança, mas elas não desistiram de ensinar o evangelho, de falar de Jesus para ele, de levá-lo nas reuniões, de fazer algo como se hoje, no contexto de hoje, levar à igreja, levar para o departamento de ensino da igreja, levar para conhecer a palavra, levar, se esforçar para que aqueles meninos, se esforçou para aquele menino crescer na presença de Deus, independente dessa situação social, cultural e religiosa que estava na vida deles naquele momento. Né? Naquele instante havia muita coisa ali naquela casa, muita informação, muitas culturas convivendo ali, muita espiritualidade ali, diversas convivendo ali. Mas a mãe e a avó foram fiéis e firmaram e levaram aquele menino e fizeram com que aquele menino ficasse firme. Não é um bom ensinamento para a gente? Que às vezes a gente inventa tanta desculpa, não dá, já entreguei para Deus. A gente não é que a gente inventa tanta desculpa, né? Essas desculpas já estão aí. A gente fala tanta coisa, né? Não dá, não dá, não dá. Começa a orar por eles, começa a pagar o preço de oração para os membros da sua família, da sua casa, os seus filhos. Começa a orar, continue orando, mas ore sem colocar datas e dias para Deus. Deus vai fazer a obra dele. Vai fazer a obra dele. Deus vai fazer a obra. Deus vai fazer a obra. Quem diria que aquele ladrão que estava do lado de Jesus seria salvo naquele dia? Um estava escarnecendo, zombando, brincando. Um estava criticando, porque ele pensava nele mesmo. Ele queria, o que ele queria era para ele mesmo. Ele estava preocupado era com ele. E o outro chegou, repreendeu ele e falou assim: ei, nós estamos pagando porque nós somos assim, mas esse não, esse é homem justo, santo. E ele reconheceu Jesus Cristo como Salvador. E o que ele faz? Ele vai e fala com o Senhor: lembra de mim quando entrares no teu reino. Naquele dia, aquele homem foi salvo. Então a gente não pode determinar tempo para Deus. Deus, eu estou orando tanto tempo, o Senhor não faz nada pela minha família, pelo meu filho, ou por alguém que eu estou orando. Oh, meu Deus, o Senhor não faz nada. Ontem nós à noite falamos, os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, e os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Deus sabe como fazer as coisas, Deus sabe a hora que vai fazer. Para Marta e Maria, Lázaro tinha 4 dias de morto. E Jesus, em poucas horas, em pouco tempo, ressuscitou aquele homem. Para Marta e Maria tinha 4 dias já morto. Para Jesus havia alguns minutos só. Porque naquele instante ele não levou muito tempo para poder chamar Lázaro para fora. Ou seja, Deus tem o tempo dele. Mas se esforce. Olha que grande testemunho dessa mulher, dessa família. E Paulo traz a memória, né? Eles eram judias, convertidos ao cristianismo, mas o pai era grego. Aqui não fala não judeu, mas quando você vai ler a história, pai de Timóteo, ele era grego. Então, o grego tinha suas ideias, suas filosofias, os seus ensinamentos, os seus deuses, né? Como nós falamos, Deus, Apolo, Afrodite, enfim. E ele, Timóteo, ficou firme ali. Ele creu de todo o coração e não foi para o lado do pai. Ele creu no Senhor Jesus e ficou firme na presença de Jesus. Se esforce. Não deixe que, às vezes, um argumento venha tirar a sua motivação de oração. Se esforce para Deus te abençoar. Se esforce
para Deus derramar da bênção dele sobre a sua vida. Se esforce para Deus operar na sua vida. Se esforce para Deus realizar os teus sonhos. Se esforce. E Deus vai fazer isso. Deus vai fazer isso. Ainda mais uma oração da mãe. Meu pai. Não desmerecendo a oração do pai, que também é muito poderosa, mas é mãe. Então vamos orar, vamos continuar orando. Deus vai fazer um milagre na sua vida. Não espere o tempo. Às vezes você está esperando um tempo para Deus fazer as coisas. Deixa Deus fazer, no tempo dele, no dia dele, na hora dele, mas deixa ele fazer. Não coloque o teu tempo, a tua hora, o teu momento. Ah, Deus, tem que ser agora. E se não for agora? Às vezes a pessoa fala assim, tem que ser agora, é agora. E se não for agora? Ah, você vai desistir? Não, então. Ou você vai desistir? Então deixe no tempo de Deus. Deus sabe o que faz. Ele é Deus Todo-Poderoso. E às vezes a gente acha que é tardio, mas Deus chega na hora certa, na hora que Ele tem que chegar. E Ele faz a obra na hora que Ele vai fazer, para louvor e glória do nome dEle. Amém? Guarde essa palavra. Seja como a mãe e a avó de Timóteo. E você vai ver Deus realizando milagres preciosos, poderosos na sua vida para o louvor e glória do nome dEle. Amém? Que Deus te abençoe de uma forma muito preciosa e poderosa, em nome de Jesus. Mas tua voz me acalmou. Que maravilha! Tu das ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Não há demônio, nem portas. Programa Liberdade e Vida. Olha, programa Encontro com a Palavra. Amém? Vamos orar para que Deus venha e que Deus esteja te abençoando de uma forma muito preciosa e poderosa no nome de Jesus, né? Vamos orar para que o Espírito Santo de Deus alcance você, continue te dando forças para você ver o milagre que ainda vai acontecer na sua vida. Já aconteceu, está acontecendo, vai acontecer mais ainda. Em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus, maravilha. Amém. Programa Encontro com a Palavra, né? Não desista dos seus sonhos. Uma lição que nós aprendemos aqui de mãe e vó de Timóteo, não desistiram. Esse menino vai ser um homem de Deus, aleluia. Amém, amados? Vamos orar. Quero orar por você, por sua casa, né? Pelo seu lar, pelos seus negócios, em nome de Jesus, tá bom? E nós vamos orar pela Cristina, alô, Joana, pela Alana, pela Flauzina Gonçalves. Nós vamos orar pelo Jarder, Barcelos, a Flávia Soares, a Elizabeth Barcelos, a Maria Helena. Também nós vamos orar aí para a sua família. Nós vamos orar pela Lúcia, que pede oração por sua mãe, Nisa, e família. Vamos orar pela Geise Frank, que pede oração para os seus filhos, a Lavinha, que pede oração pelo Leone e a Yasmin. E vamos orar pela Liliane Andrade, que pede oração por seus irmãos, o Tiago e a Tiara. E a Tiara, né? Tiago e Tiara. Vamos orar por essas pessoas, vamos orar por você, pedindo a Deus que venha abençoar essas pessoas de uma forma muito preciosa e orar para você, para Deus te abençoar também de uma forma muito preciosa. Amém? Vamos orar, vamos pedir a Deus para poder nos abençoar no nome de Jesus. Amém? Pedir a Deus para poder estar falando conosco
nos guardando, nos protegendo em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus Todo-Poderoso, nós te pedimos, meu Pai, que assim o que o Senhor fez, ó Deus, na vida de Timóteo, assim como o Senhor fez no lar, meu Deus, do Timóteo, onde sua avó e sua mãe, ó Deus, o evangelizou, o orou, o guardou, o ensinou os seus caminhos, Pai. Eu quero que essa casa, meu Deus, este lar, que às vezes não tem uma pessoa convertida a Jesus Cristo, que essa pessoa não desista da oração. No tempo certo, na hora certa, Pai, o Senhor vai tocar nessas pessoas. Na hora certa e no tempo certo, o Senhor vai manifestar o teu poder na vida dessas pessoas, aleluia. Pai, eu te peço isso no nome do Senhor Jesus Cristo. Venha, meu Pai Todo-Poderoso, sobre estes lares, sobre essas famílias, sobre esta casa, sobre este lar. E, meu Deus, assim, meu Pai, como o Senhor deu forças para a mãe e vó de Timóteo está orando, dê forças, meu Pai, para essas vidas que estão intercedendo pelos seus familiares. E oramos, ó Deus, pedindo, Pai, que o Senhor venha fazer uma grande obra em nome de Jesus. Nós oramos, ó Deus, abençoando essas vidas que estão aqui. Oramos, ó Deus, abençoando essas vidas que nos ouvem e essas vidas que nos ouvirá. E, ó Deus, nesse 16º dia de jejum, dos 21 dias da vitória, nós oramos pelo Brasil. Nós oramos, ó Deus, pelo nosso estado e a nossa cidade. Pai, estenda as tuas mãos, ó Deus Todo-Poderoso, para guardar, meu Deus, livrar, proteger. Meu Deus, venha banhar, meu Deus, o Brasil, o estado e a nossa cidade, pelo poder do teu sangue, Senhor Jesus. Guardar, meu Deus, as nossas vidas, jogar por terra todo o esquema de Satanás, ó Deus. Jogar por terra todo o esquema do diabo, meu Pai. Jogar por terra, meu Deus, toda a maldade, meu Pai, de Satanás. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, venha jogar por terra, meu Deus, todo o mal que assolou a nossa nação, assim como assolou o mundo nas suas economias, nos seus relacionamentos. Pai, nós sabemos, ó Deus, que muito disso está o preparo para a vinda do anticristo e o seu governo. Mas eu te peço, Pai, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós, Senhor Jesus. Tenha misericórdia de nós, Senhor Jesus. Ó Pai, nós te pedimos isso em teu nome, Senhor. Tenha misericórdia. Nos ajude, meu Pai, a estar firmes na fé e a crer e a confiar na tua santa e bendita palavra. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço. Não só hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus, maravilha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus, maravilha. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Essa é para você, tá? Aleluia. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz. Oh, glória a Deus, aleluia. Programa Encontro com a Palavra. Amanhã, meio-dia, nós estaremos juntos mais uma vez para nós meditarmos na Palavra de Deus e tirarmos lições dessa palavra que é tão preciosa. Quero desejar a você um dia maravilhoso, um dia muito precioso, um dia poderoso. E 7h30 nós estaremos juntos mais uma vez em nome de Jesus, lá presencial na Escola de Sabedoria, com o irmão Júlio Andrade, coordenador do SAMU. Vai ser muito bacana. Deus te abençoe.
Deus te guarde, Deus te proteja. Fique com Deus e até logo, se Deus quiser, em nome de Jesus.